Olá, gente. Estamos aqui mais reunidos em mais uma terça-feira para prosseguirmos nos comentários do livro Dando Sentido, ditado pelo Hamed. Hoje, introduzindo um novo capítulo denominado Falibilidade. A diferença entre ter religiosidade e ser religioso é que o religioso acredita unicamente nas experiências que os outros disseram que tiveram com Deus, enquanto que aquele que cultiva a religiosidade desenvolve sua própria experiência com o Criador. O Espiritismo nos encoraja a uma interiorização em busca da iluminação íntima. Doutrina que nos inspira não somente a recorrer à sabedoria das criaturas iluminadas que vivem em nossa época ou que viveram antes de nós, mas também que nos ensina a tomar posse da força espiritual que há em nosso interior. Ora, se procuramos desenvolver nosso potencial de religiosidade, encontrar Deus em nós, somos convidados a sair das nossas zonas de conforto e nos permitir ser flexíveis à mudança, que é o ponto de partida para atingirmos níveis de consciência cada vez mais amplos e elevados. Acho que a gente pode começar por aqui. Ó, eu nem tinha desativado o mudo. Ótimo. É muito interessante, né, quando ele traz essa perspectiva da religiosidade aqui, do quanto nós podemos ter essa proximidade com o nosso Criador quando nós cultivamos a religiosidade, né? Não a religião, mas a religiosidade. E o quanto que isso nos liberta, né? Achei interessante quando ele colocou tomar posse da força espiritual que há em nosso interior. Porque quantas vezes a gente acaba se anulando por ter crenças, às vezes, de que o Deus é um Deus punitivo, é um Deus que está ali procurando as nossas falhas, procurando os nossos defeitos, para ter meios de nos castigar, né? Essas barganhas também que às vezes a gente faz com Deus. Quando nós cultivamos a religiosidade, nós aprendemos que nós estamos, que nós somos a centelha divina, né, Tássia? E que coisa linda é isso, nós percebermos o imenso amor de Deus por nós, o cuidado, o carinho que Deus tem por nós, a misericórdia que a espiritualidade tem por nós. Tudo isso, quando nós estamos cientes, é parte dessa força espiritual que nós temos dentro de nós, mas que muitas vezes ela está meio que obscura aqui dentro de nós, né? Quando ele coloca ali encontrar Deus em nós, somos convidados a sair de nossas zonas de conforto e nos permitir ser flexíveis. A mudança é o ponto de partida para atingirmos níveis de consciência cada vez mais amplos. Por que isso? Porque quando a gente se ilumina, a gente também vai descobrindo o nosso interior, né? E eu acho que mais uma vez a gente cai naquela reflexão de um quarto, né? Um quarto escuro ali, quando você acende um palito de fósforo, você tem uma visão, quando você acende uma vela, você tem outra visão, de repente você abre um pouquinho da janela, já aumenta, cada vez mais você vai tendo acesso ao ser humano que você é, e aí sim você vai ter que decidir entre o que que você vai fazer com isso, né? Você vai sair dessa zona de conforto e vai se iluminar ou não, né? Ai, que bonito, Dani. E gostei também demais. Nos ensina a tomar posse da força espiritual que há no nosso interior. Isso é tão poderoso, né? Essa analogia que você estava fazendo aí do quarto, eu percebi também, né? Quanto maior interiorização, mais a gente vai sendo capaz de ver as nossas sombras, aquilo que tem que melhorar, mas também os nossos potenciais, né? Aquilo que já cresce ali, germe de virtude, né? Latente ali, e que está esperando realmente o nosso olhar cuidadoso para que possa florescer, né? Porque eu fico pensando sobre isso. E, sobretudo, sabe, ao interiorizar muito essa experiência, que eu acho que é o papel da religião, e que através da religião a gente pode chegar a isso, né? Às vezes não chega. Às vezes a gente tem uma religião, às vezes a gente cumpre dogmas, a gente cumpre rituais, mas se for ver, isso não teve de ganho espiritual, né? A gente não se transformou. Então, será que essa religião está realmente nos levando a cultivar essa religiosidade que a gente tanto fala aqui, né?
E é perceber, Dani, que a gente precisa disso, sabe? Porque quando as tempestades, quando chega mesmo as dores, né, os desafios da nossa vida, se a gente não tiver isso bem firmado, essas experiências mesmo nossas e não dos outros, claro, os outros podem estar sempre nos ajudando, mas essas experiências de que eu passei por isso, de que eu consigo, de que é isso que eu entendo, e muitas vezes até de ser uma minoria, né? Quando a maioria você percebe que está tendo ali um pensamento equivocado, muito unilateral, muito engessado, é ter realmente esse cultivo de vida interior para ser suficientemente corajoso de se manter ali naquela sua postura, naquela sua posição, mesmo sabendo, não me entendem, não me compreendem. Então, acho que a gente tem que ganhar cada vez mais essa religiosidade que ele fala, né? Você quer falar mais algo ou prosseguir? A fortaleza interior, a gente volta nesse ponto, né, Tássia? E essa fortaleza interior que a Santa Teresa d'Ávila fala, ela vem através desse cultivo da religiosidade. E o cultivo da religiosidade, no meu ponto de vista, ele nos dá a emancipação da nossa alma. Por quê? A gente começa a pensar por nós mesmos, que é algo que, por incrível que pareça, nos tempos de hoje é tão difícil, né? A gente não viver movido, como você falou, por dogmas, né? Às vezes por convicções que ainda estão interligadas lá antigamente, né? Que hoje a gente já tem condições de fazer reflexões melhores, de meditar melhor sobre as coisas, para que a gente possa tomar decisões melhores e por nós mesmos, né? Então, é algo a se refletir com certa urgência, né? Na verdade. Sim, verdade. Entretanto, toda mudança gera desafios que ora aliviam e alegram, ora frustram e entristecem. Mudar é um processo que a providência divina utiliza para garantir a evolução. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nessa sentença, a palavra-chave é mudança. No entanto, somente mudamos ou nos renovamos quando tomamos conhecimento de nossos potenciais sufocados. Isto é, quando constatamos que desconhecemos vários aspectos da vida externa e ou interna. O médium que é ciente da imensidade das coisas que desconhece é sempre receptivo à renovação. Aceitamos mudar quando notamos nossa falta de habilidade em tratar a nós mesmos e aos outros. Quando admitimos ter uma tendência a subestimar ou superestimar tudo. Quando percebemos o quanto a nossa consciência é fechada e quando reconhecemos a nossa impotência e falibilidade diante da existência. Allan Kardec registrou de seus instrutores e informantes espirituais, nas questões 115, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, e nas 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem, respectivamente do livro dos espíritos, tendo as seguintes orientações. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, e não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. A grande maioria das criaturas encarnadas na Terra são almas que ignoram as suas potencialidades divinas. Não são más por natureza, mas estão conhecendo e ou aprendendo através das vidas sucessivas. Portanto, ainda não sabem agir de forma adequada ou julgar as coisas corretamente. Desconhecem sua perfectibilidade, qualidade daqueles que são suscetíveis de atingir a perfeição. Por isso, desacertos fazem parte do nosso processo evolutivo, pois ninguém nesse mundo consegue aprender e crescer sem equivocar-se. Experiências, felizes ou infelizes, são passos valiosos em nossa existência, desde que percebamos o quanto elas têm a nos ensinar ou mostrar. Aberto comentário. Rapaz, essa foi linda, né? Às vezes a gente pensa que a mudança ela é algo ruim, mas no meu pensamento a mudança em tese ela é algo neutro e é algo que vai acontecer inevitavelmente, né? A forma como a gente reage é que vai preponderar, né? Se vai ser, vai nos mostrar se vai ser um sofrimento, porque às vezes a nossa reação, às vezes ela é desproporcional, né, à mudança, assim, e às vezes a nossa própria reação é que torna aquilo algo mais sofrido, mais penoso, mais trabalhoso, né?
Não é que a gente seja aquela pessoa também que aceita tudo, mas acontece que às vezes a gente quer lutar contra o próprio fluxo da vida, né? Então, no meu pensamento, tem até uma música, ela chama Mudança, e ela fala que o mundo muda o tempo todo e a única coisa que nós não podemos mudar é o fato de que a mudança vai acontecer. Algo nesse sentido, sabe? E é justamente isso, né? Quando ele coloca nascer, morrer, renascer, ainda progredir, sem cessar, tal é a lei. Nesta sentença, a palavra-chave é a mudança. E é isso mesmo, né? Então, veja que os cenários, eles mudam o tempo todo, mas acho que na tentativa também de nos tirar desse certo conforto que a gente vive, né? Se não acontecessem mudanças, imagina como que a gente não ficaria paralisado no mundo, né? Então, para que a gente possa progredir, o próprio mundo muda o tempo todo. Olha que coisa, né? E imagina o quanto que isso não acontece com a nossa mediunidade também, né? Com as nossas questões espirituais, que tudo vai nos convidando, na verdade, à renovação. E coisa que às vezes a gente tem tanta dificuldade, né? Porque na minha percepção, a renovação, ela também está atrelada com aquilo que chega em nós, aquilo que nos toca, né? E às vezes a gente fica tão preso nas mesmas coisas que a gente não tem muita capacidade de ir incutindo em nós novas ideias, novas habilidades, novos pensamentos, né? Você vê que às vezes assim eu fico pensando sobre uma questão assim, vamos colocar profissão, por exemplo. Às vezes a gente tem uma formação lá, eu formei, por exemplo, em língua portuguesa. E aí eu fico o resto da minha vida trabalhando, sendo, por exemplo, isso é ruim? Não, não é que seja ruim, isso, só uma colocação, né? Então você fica, por exemplo, o resto da sua vida aqui enquanto encarnado, vamos supor 60, 70 anos, lecionando língua portuguesa. Mas e o que te impede de aprender outras habilidades? Por que a gente precisa ser aquele ser humano que aprende aquilo e passa, tipo, a vida toda fazendo aquilo, né? Sendo que nós somos seres múltiplos, né, com imensas potencialidades e habilidades. E aí vem uma coisa importante também, né, porque quando ele fala aqui da questão dos erros e acertos que são necessários na nossa vida. Imagina, né, eu aprendo português lá, por exemplo, fico a vida inteira lecionando português. Onde é que eu vou errar? Então, fico. Porque, assim, né, em tese, por exemplo, você formou e ficou ali sempre, você se especializou naquele assunto. É muito mais difícil da gente errar. E como que nós vamos ter novas experiências se a gente está escolhendo sempre o mesmo? Então, nesse processo, olha a sabedoria da vida que traz para nós o processo de reencarnação, que a gente vem enquanto criança, que a gente desperta novas habilidades, novos aprendizados, novas experiências, nisso proporcionando a nós mesmos a renovação. Olha que coisa linda, que processo lindo que é, né? Eu me peguei pensando, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. E o quanto a gente deveria fazer isso em vida, né, Dani? Essas renovações mesmo sucessivas, constantes, sobretudo interiores. E muitas das vezes é isso mesmo. Quando é que a gente vai aprender de fato uma situação? Quando a gente está lá do outro lado. Em geral, se a gente está passando por uma situação, a gente não só aprende, muitas vezes a gente precisa estar do outro lado para entender o outro, para compreender como é na verdade. E assim, falo isso porque ao longo da minha vida experimentei muito estar dos dois lados. E acho que é um papel muito pedagógico da vida, realmente nos transpor de locais, de situações e, sobretudo, de posições, sabe? E é tão interessante porque nosso julgamento diminui tanto, a gente compreende tão mais o outro. Então, eu compreendo assim essa pedagogia da vida de uma forma muito bonita, mas às vezes dura para nós, assim, né, passar na pele. E é pensar assim, será que a gente precisa passar tudo na pele? Será que a gente não pode, através da nossa consciência, através de entender quais são os nossos valores, será que a gente não pode se colocar um pouco na posição do outro para que muitas vezes não tenha que vivenciar o que ele vivenciou, que é que em geral acontece, não em uma mesma vida e em outra. Então você vai ver, né? Eu estava vendo uma palestra do André Moreira e ele comentava muito dessas pessoas assim mais orgulhosas, né?
tem esse senso de superioridade, né? E aí, se você for olhar, em algum momento ali da história, muitas vezes de uma forma mais imediata, mas às vezes em outras, né, em outras ali situações reencarnatórias, era uma pessoa que tinha muitas posses, era uma pessoa que tinha muito poder e que continua trazendo esse sentimento para que agora, numa posição de não ter poderio econômico, não ter poder mesmo, né, não ter posição social, possa aprender a integrar o outro lado e aí ser um ser humano mais completo, né? E é isso que a vida faz conosco, nos muda, né? Nos transpõe ali de local para que a gente possa aprender. Precisava ser nesse nível? Talvez não, sabe? Acho que um dos aprendizados que a gente também poderia fazer tem como a gente aprender estando na situação que a gente está. Que, em geral, o que que acontece? A gente não entende as lições daquela posição em específico, daquele momento da vida, então vai precisar que essa lição se repita. Talvez não nessa vida, às vezes na mesma vida, às vezes em outra, né? Então, é pensar mesmo sobre essa pedagogia da vida que nos faz isso, essa lei da mudança, né? De nos colocar nos mais diversas situações para que ali a gente possa aprender. Em geral, recalcitrante que a gente é, revoltado muitas vezes com a vida, desgostoso, a gente reclama, 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 não aprende com a situação e aí passa uma série de vidas ali, tem que conseguir realmente extrair o aprendizado daquela situação que vive, daquele momento que se encontra, porque afinal de contas tudo é lição, né, Dani? Tudo é aprendizado para quem realmente tem olhos ali de ver, né? Tem mais algo a comentar ou prosseguir? Exatamente, né? Tudo é aprendizado, se a gente tiver esse olhar de aprendizado para as coisas que a vida nos traz, né? É interessante isso que você trouxe, né? Porque a vida ela vai repetindo as situações até que a gente consiga, de fato, se mover, né? É interessante isso, porque às vezes você olha assim, nossa, mas de novo? Aí depois você olha assim, né? Mas o que que eu fiz com aquilo que aconteceu, né? A vida pede da gente essa coragem, esse de enfrentamento das situações que nos acontecem, né? E que a gente não olhe só como um fato que aconteceu aqui do ponto de vista da vida material, mas que a gente busque um significado, um sentido, não para ficar preso naquilo ali, mas para compreender de uma forma mais, digamos assim, com sabedoria, né, Tássia? Para que a gente possa ter o entendimento, nossa, mas isso aqui me trouxe qual lição, qual aprendizado? Fazer uma reflexão em cima dos acontecimentos que nos acontecem e poder trazer isso assim para algo mais lúcido, né? Mas meditar sobre isso realmente, não no intuito de se punir, não no intuito de se paralisar, mas no intuito de trazer mesmo, assim, o que que isso me trouxe de aprendizado, né? Bora lá. Só finalizando, que ele fala daquelas duas questões, me veio aqui de talvez comentar ainda que mais ampastando dessas questões, né, entre os espíritos. Alguns foram criados bons e maus, então é uma pergunta do livro dos espíritos, né, e ele fala, não, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E aí a outra pergunta é, todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem, né? Então, preciso ter experiências no mal para que então eu compreenda o bem? É uma das perguntas, né? E ele fala, não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. E eu achei tão bonita essa mensagem, porque, de verdade, se a gente for compreender a nós mesmos e aos outros que nos rodeiam, as pessoas elas não são más, em geral elas são ignorantes, no sentido de não ter ciência, não ter conhecimento daquilo que fazem e daquilo que são, né? Então, que bonito ele falar, não, as pessoas elas não são más, elas são muito mais ignorantes do que más, né? Então, você não precisa, para chegar ao bem, passar pelo mal, mas em geral a gente passa por essa inconsciência. E é por isso que ele fala, desconhecem, então, que vai ser necessário o erro, né, Dani? Que vai ser necessário ver a nossa imperfeição, a nossa falibilidade, para então entender, olha, meu tamanho espiritual é pequeno, então o que eu tenho, as experiências que eu vivo, o meu autoconhecimento ainda é um pouco diminuto, mas cada vez mais eu vou ganhando ali repertório, né, para fazer melhores escolhas, para me conhecer mais também. Bonito, né? Todos temos o direito de escolher o que vamos fazer com as lições que a vida nos oferece. Mas, sem dúvida, se recusarmos o desafio de compreendê-las e assimilá-las, essas mesmas lições voltarão revestidas em novas embalagens. Olha que interessante. Só não erra jamais quem nunca fez ou nada tentou.
O que se julga perfeito não está aberto para mudança ou aprendizagem, porquanto a verdadeira sabedoria exibe a humildade de aceitar o que não conhecemos. A casa mental daquele que se julga infalível pode ser comparada a um espaço que já está completamente ocupado. Nada nela pode ser acrescentado. Aliás, apenas quando retiramos o velho ou desnecessário que criamos um espaço vazio para o necessário ou novo. Para promovermos mudanças, não necessitamos procurar novas paragens, e sim possuir novos olhos. Jesus entendia perfeitamente o âmago das criaturas, o que levou a afirmar: todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não rejeitarei. O mestre nunca desprezou quem quer que fosse. Sempre acolhia, entendia, valorizava, consolava e encorajava todos. Jamais puniu as atitudes equivocadas das criaturas, antes as compreendia por saber da fragilidade e da falibilidade dos seres humanos. Viu os erros como uma forma de aprendizagem, de retificação e de possibilidade de futura transformação interior. Não os entendia como objetos de condenação, mas como mal entendido ou erros de interpretação, consequências naturais da fase evolutiva pela qual a humanidade estava passando. Nossa, que lindo. Eu lembrei muito da história de Thomas Edison, né? Que ele, inventor que era, imagina eu inclusive assisti um documentário tanto dele quanto do Nikola Tesla, quantas vezes, né, que não erraram e insistiram, persistiram naquilo que acreditavam, né? Para a gente perceber que o erro, ele não é necessariamente algo ruim, mas ele é algo que faz parte, né? Para a gente poder acertar, para a gente poder melhorar, a gente passa, é um processo evolutivo, né, Tássia? E como que, eu tentando linkar aqui, né, uma coisa com a outra, né? Como que lá no começo a gente falando, né, da necessidade do cultivo da nossa religiosidade, da nossa vida interior. E depois pensando assim nos erros que a gente comete durante a nossa vida, se nós não tivermos a questão do auto-perdão, né, da compreensão com as nossas falhas, com os nossos equívocos, tem uma parte do trecho que fala que todos nós, inevitavelmente, vamos cometer erros, vamos nos equivocar. Então, quando a gente tenta cultivar essa vida interior, nos aproximar de Deus e cultivar isso dentro de nós, também é um processo de acolhimento com os nossos erros, com os nossos equívocos, né? Inevitavelmente, nos processos da vida, a gente vai passar por isso. Como que a gente vai trabalhar isso em nós vai fazer toda a diferença. Porque, de repente, eu estava lendo também alguma coisa falando que a mágoa, ela é a pior coisa que a gente pode nutrir na nossa alma, pelo estrago que faz, né? Por ser algo que fica parado ali, remoendo a gente por dentro, né? Então, também pensando nisso, né? Quantas vezes a gente nutre mágoa por nós mesmos, por escolhas que nós fizemos e que às vezes gerou dor, não só em nós, mas às vezes em pessoas que nós amamos também, né? E a nossa capacidade de perdoar, ela precisa ser ativa em nós mesmos, porque senão a vida vai pesando demais, né? E não sei se eu me fiz entender, mas assim, é porque é tudo linkado, né? Quando a gente erra, às vezes a gente tem aquele senso de punição, mas a punição ela não vai resolver a situação. O que a gente precisa é o quê? Um novo olhar diante daquilo que aconteceu e pensar no futuro. O que que nós podemos, presente e futuro, né? O que que nós podemos fazer? O que que eu posso fazer agora diante disso que me aconteceu que vai trazer melhorias, né? Então, é uma postura necessária que a gente tem, né? Essa renovação, ela também, como você falou antes, né? A questão do morrer e renascer na vida é necessário, na vida mesmo, não só esperar que isso aconteça, né, no nosso desencarne, mas a renovação, ela também é algo diário, né? Que a gente precisa aprender a trazer para a nossa vida para que a gente possa seguir em frente cada vez mais leve, né? Rapaz, falei demais. Nada. Eu fiquei aqui pensando, né?
Ele fala, né, essa parte, para promovermos mudanças, não necessitamos procurar novas paragens, e se possuir novos olhos. A gente falava um pouco isso antes da gente entrar, né, Dani? E eu acho tão muito desafiador, mas eu acho que extremamente necessário, que, em geral, a gente vê mesmo, a gente também vivencia uma sociedade que gosta de novidade. Então, para a gente é muito mais fácil também, isso daqui não tá bom para mim, isso daqui tá desconfortável, então eu saio. Isso é para restaurante. Você vê que a média, né, ali no empreendedorismo, você vê que a média de possibilidade de um restaurante ficar ativo mesmo, movimentado, é em média 2 anos. Depois as pessoas já olham aquele lugar, é o mesmo, e querem, estão interessadas em outro local, né? Então, eu acho, sobretudo, assim, muito bonito, porque se é verdade que a gente precisa de uma série de experiências, ou seja, não tem problema, de fato, né? Faz parte da nossa renovação, essa série de vivências que a gente tem, mas muito mais em cada vivência que a gente ter, mais do que quantidade, qualidade, que é essa profundidade. Eu pego uma mesma experiência e eu aprofundo ela, né? Porque eu acho que a gente também vivencia um momento histórico, um momento social, em que o leve desconforto, o leve, isso daqui tá me dando um trabalho demais, isso daqui, e aí já sai, sabe? Então eu acho que a gente vive ali extremos, né? Que antes as pessoas realmente, como você falou, às vezes permaneciam no mesmo local, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas a vida inteira, e também não oxigenavam as ideias, mas também vivendo, às vezes, um extremo de tudo eu quero novidade, eu quero uma nova viagem, eu quero, né? E aí também isso é deletério para a nossa alma. Por quê? Porque a quantidade de coisas que a gente faz, que a gente está desenvolvendo, apesar muitas vezes de ser uma quantidade grande, em profundidade você vai ver que não criou raiz, não entendeu, não extraiu o aprendizado. Então, quando ele fala isso, né? Para promovermos mudanças, não necessitamos procurar novas paragens, e sim possuir novos olhos. E quão desafiador é a gente conviver com a mesma pessoa, a gente conviver em uma mesma instituição, a gente conviver no nosso trabalho, né? A gente conviver com a nossa família e modificar os nossos olhos. Sabe assim, passar pela mesma rua e ter a capacidade de ter novos olhos para naquela mesma rua falar, caramba, eu nunca tinha percebido isso. Né? E o quanto realmente a gente precisa mesmo ir limpando esses nossos olhos, que veja, isso para mim é uma das coisas assim, mais extraordinárias. Se a gente olha, observa o nosso processo, você olha para você e fala assim, poxa, eu mudei tanta coisa. Se alguém que me conheceu há 10 anos atrás me visse hoje, talvez tivesse os mesmos olhos em relação a mim, mas eu já sou completamente diferente, eu já mudei tanto. Eu olho, claro, tem milhões de coisas para melhorar, mas eu mudei tanto, né? E isso acontece com o outro também, né? Talvez de uma forma mais branda, talvez de uma forma ainda mais acelerada, vai depender de cada pessoa, do ânimo, da disposição dela para essa mudança, e as pessoas mudam. E elas estão evoluindo, é da lei, né? É da lei que as pessoas, ao longo do tempo, das experiências que vão tendo, elas vão mudando, ainda que em passos pequenos. Então, por que conservar o mesmo olhar que você tem sobre uma pessoa há 10 anos, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais extraordinárias que a gente deveria fazer. Será que eu estou olhando para essa mesma realidade que eu julgo que é a mesma, mas não é? Ela está mudando o tempo todo. Será que eu estou vendo, oxigenando essas ideias, o meu olhar sobre essas pessoas que convivem comigo, sobre esse trabalho que eu faço, né, Dani? Porque isso, sim, vai nos dar a capacidade de manter, né, de permanecer numa mesma instituição, no mesmo trabalho, muitas vezes, mas de forma renovada. Eu estou sempre aprendendo. É o mesmo local, mas eu estou constantemente me oxigenando, renovando, fluindo com a vida. Pode ser que você não esteja naquele lugar, não tem problema escolher diferente, mas aí, em todo lugar que tiver a aprofundar, né, Dani? Eu acho que a gente vivenciou muito essa superficialidade também. Falei demais, mas Mas é tão bom. Mas é verdade, né, Tássia? A necessidade que a gente tem de sair do raso, né? Essa necessidade que a gente tem de vivenciar coisas mais profundas é da nossa alma mesmo, né? A gente também cansa da superficialidade, né? E justamente esse cansar que eu acho que às vezes nos traz um movimento também, né? Porque assim, não necessariamente a gente precisava cansar para poder buscar o movimento, mas às vezes é dessa forma que acontece, né? E eu verdade. acho que eu achei muito interessante a sua fala, né, da gente renovar o nosso olhar,
e de permitir que as pessoas se renovem também, né? Porque às vezes a gente constrói uma imagem de uma pessoa e a gente fica com aquilo impregnado na nossa mente, e às vezes a pessoa também já mudou, né? Quantas vezes a gente vê histórias nesse sentido, né? Então também permitir que os outros mudem, né? Olha que bonito que é os movimentos que a vida tem, né? Bora. Bora aqui tentar. Os médiums não veem as reuniões de estudo com uma tola presunção de infalibilidade. São resistentes aos ritmos sublimes da renovação ou da mudança. Em verdade, nutrem um senso inflado de valores imaginários e uma postura excessivamente melindrada por se julgarem possuidores de uma opinião sempre certa. São eminentemente refratários a tudo que é novo. Na realidade, quem se permite mudar pode ficar inicialmente numa situação desconfortável, visto que pode ficar exposto a algo com que não contava ou que não havia percebido. O que acontece é que quando alteramos o nosso status quo, estado em que nos achávamos anteriormente em relação a certa questão, conceito ou ponto de vista, modificamos nossa antiga maneira de interpretar, entender, expressar e dar sentido e importância às coisas. A partir disso, nossas zonas de estabilidade ficam temporariamente ameaçadas. Nosso jeito anterior de ser e ver não funciona mais. Tudo isso acarreta uma batalha interna que gera desconfiança, medo e insegurança até que nos reestruturemos novamente. O cárcere da inteligência é um dos maiores entraves para os médiums de efeitos intelectuais. A propensão à infalibilidade, o rigor contra as mudanças, as amarras da autossuficiência infectam a casa mental dos sensitivos, obstruindo-lhes a arte de pensar e discernir. Do mesmo modo, dificulta uma efetiva ligação com o plano superior. Lembremos-nos de que na escola da vida somos eternos aprendizes. A fraqueza gerada pelo orgulho em não confessar que erramos ou que não sabemos leva-nos a cometer muitos desatinos, tanto nas atividades mediúnicas como em todas as áreas do relacionamento humano. É imatura e espiritualmente ingênua a criatura que pensa que nunca tem nada a aprender com as experiências alheias. Nossa, olha que fantasia. A gente poderia ficar só com essa última frase, que a gente já tinha muito para conversar, né? Bom, assim, eu acredito muito, né, que a gente sempre fala, né, Tássia, que nós somos eternos aprendizes, e eu acho que essa condição de aprendiz, ela nos coloca, né, nessa perspectiva de que nós não sabemos tudo, de que nós precisamos, não sei se necessariamente precisamos, mas a gente está sempre em movimento, sempre aprendendo, sempre trazendo alguma coisa, essa oxigenação que você tanto falou, né, que é necessário na nossa vida. A gente vê aqui que essa cristalização da nossa forma de pensar, ela, ela poda o nosso processo de discernimento, de crescimento, de sabedoria, de tudo, né? Então, a gente precisa sempre ter essa autoavaliação, eu acho, autopercepção, de como que nós estamos procedendo interiormente, né? Qual é a nossa postura? A gente tem essa postura orgulhosa, como ele coloca aqui, né? Esse orgulho em não confessar que erramos ou que não sabemos. Às vezes eu fico pensando assim, quanta dificuldade que a palavra não sei, ela parece que cria um bloqueio, assim, não, eu não posso dizer que eu não sei. Parece algo assim, né, às vezes, mas o não saber, ele nos possibilita o aprendizado. Quando a gente não consegue, não seria confessar, quando a gente não consegue ter essa percepção de que nós não sabemos, ou admitir que não sabemos, admitir é a palavra correta, né? Quando a gente não consegue admitir que nós não sabemos algo, a gente já bloqueia aquele aprendizado, né? Como é que a gente vai aprender algo que a gente considera que a gente já sabe mesmo não sabendo? Então, essa liberdade interior, eu acho, né? A gente ser mais humilde nesse sentido, porque a gente está aqui como todo mundo, num processo de aprendizado, de evolução, né? E nesse processo de evolução a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai saber, nós não vamos saber. E eu acho que outra questão também, né? Tipo, a gente considerando assim, a gradatividade da evolução. Então, se a gente está ali no um, por exemplo, a gente tem os desafios pela frente, né? Se a gente está lá no 5, a gente já aprendeu alguma coisa, mas temos muito a aprender ainda, né? Esse estado de perfectibilidade que eles falam, né? Então, a gente está nessa condição, né, Tássia? Olha que coisa bonita,
muita perspectiva pela frente, muitas habilidades a serem desenvolvidas, muitas potencialidades para a gente desenvolver também, muitos aprendizados para a gente vivenciar, né? São tantas coisas para a gente ponderar, mas se a gente não tiver essa liberdade interior, a gente mesmo se poda, né? E eu gosto, me veio aqui à mente também a imagem que ele fala, né, da casa, que é como se a gente tivesse realmente uma casa repleta de móveis, com o local todo ocupado e não, isso daqui tudo é necessário, isso daqui nada eu quero renovar, nada eu posso tirar, não tem espaço para nada, então, né, como se fosse um copo cheio e que a gente precisa para um pouco desse vazio por dentro para poder, né, Dani, para as pessoas poderem contribuir conosco, né, para as pessoas poderem oxigenar os nossos movimentos, os nossos pensamentos, o nosso fluxo de vida. E é isso. Recentemente, assim, eu tive várias experiências com as pessoas mais inusitadas e falar, gente, como a gente pode aprender com todo mundo, né? Como tudo pode ser experiência, como tudo é experiência, né? Como tudo realmente é aprendizado a ser extraído, né? E que tantas vezes a gente não tem nada para ensinar, não. A gente tem muito a aprender, muito, muito mesmo. Então, que a gente possa pensar sobre isso, né? Que a gente é falível, sim, que tem milhões de coisas que a gente não sabe, e que bom, né? Entender esses milhões de coisas que a gente não sabe, como, caramba, deve ser super interessante conhecer sobre isso, deve ser super interessante falar com as pessoas sobre isso, estudar sobre isso, e é isso, oxigenar, que a gente saiba nos ver realmente falíveis, como nós somos, e que a partir disso aqui, então, a gente pode entender. Está tudo certo, eu erro mesmo, o outro também erra, e nesse erro, que é uma via de mão dupla, que a gente possa se acertar, né, Dani? Então, acho que é isso. Falta 2 minutinhos. Se você tiver algo para falar, fica à vontade. Isso, acho que a gente permitir esse fluxo da vida, né, Tássia, que é algo tão bonito. E nesse fluxo da vida, o bonito é que a gente tem algo a receber, mas nós temos algo a oferecer também, né? Assim como nós não temos todas as habilidades, os outros também não. Então a gente vai nessa troca, né? Esse fluxo que é tão bonito que permite que todo mundo cresça, né? Imagina se a gente Exato. tivesse, se todo mundo tivesse as mesmas habilidades, né? Como seria chato. É como se Então, cada um tivesse uma pecinha, né, Dani? Eu acho que é uma boa analogia. Como se a gente tivesse uma pecinha e precisasse trocar com o outro para, ai, olha, você tem essa daqui eu não tenho. E aí a gente fazia tanto isso quando criança, né? Olha, essa daqui eu não tenho ainda. E aí a outra troca pessoa de te figurinha. fornece, né? A figurinha, né? Caramba, você tem essa, eu não tenho. Na vida é assim também, cada um tem seu talento diferente, porque a gente saiba de cada pessoa extrair ali os aprendizados e falar tudo de bom, né, Dani? Isso. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Beijo, gente.